Olá! Hoje a gente mergulha numa situação bem específica que rolou numa UBS lá em São Paulo, a Vila Campestre. Isso aí, um conflito, né? Exato. Um conflito sobre poder gravar ou não as reuniões do Conselho de Saúde. Aquele espaço que deveria ser de participação, né? Usuário, trabalhador, gestor. Aham. E a gente tem um documento aqui detalhando o que aconteceu. Um relato, né? Pra gente entender melhor. Isso. A ideia é olhar para esse caso específico, mas também pensar, sabe, o que isso diz sobre transparência, sobre participação cidadã no SUS. É um ponto sensível, com certeza. Então, vamos lá analisar isso? O que aconteceu foi em 16 de maio, agora de 2025. Um jornalista, Mauro Silva, E também é usuário da UBS, importante dizer. sim, usuário e também de uma organização comunitária. Ele foi tentar gravar a reunião do conselho. E aí? Bom, ele se identificou, disse que estava lá como cidadão mesmo, exercendo o controle social, sabe? E Mas a gestão da UBS e alguns conselheiros resistiram, Hum, barraram ele. a gerente disse que não sabia se podia, que ia consultar a supervisão de saúde e tal. Mas espera aí, existe regra pra isso? Pode ou não pode gravar? Então, aqui que a coisa fica interessante. Existe sim, e é bem clara. Ah, é? É, tem um ofício da própria Secretaria Municipal de São Paulo, o 402 de 2023, e 23, Certo. e o que ele diz? Diz expressamente que é permitida a gravação, áudio e vídeo, das reuniões dos conselhos gestores, sem deixar dúvida. Nossa, então a regra existe e é explícita. Não era para ter essa confusão toda, né? Exato. E essa orientação não surgiu do nada, sabe? Ah, não, de onde veio? Veio depois de uma provocação do Ministério Público Estadual, da promotora doutora Dora Martins Trilcher, Do MP. Por quê? porque a organização do Mauro Silva, o Grêmio Ser Sudeste, já tinha feito uma reclamação antes, sobre o mesmo problema em outra UBS. Entendi. Então já era um problema recorrente. Pois é. E o argumento do MP foi assim muito sólido. Eles desmontaram essa ideia de que precisaria de autorização do conselho para gravar. Com base em quê? Olha, princípio da publicidade dos atos da administração, né? Coisa básica. E citaram até o Código de Processo Civil, parágrafos 5º e 6º do artigo 367. Que falam sobre gravação. Isso. E até a jurisprudência do STF, uma decisão que garante o direito de um dos participantes gravar um ato público. Quer dizer, tem base legal forte, não é opinião. Faz todo sentido. Se a regra é clara, tem base legal, por que essa resistência lá na ponta na UBS? Será que o pessoal não sabia mesmo dessa orientação? Olha, pode ser desconhecimento, claro, mas essa diferença, né, entre o que está no papel e o que acontece na prática, levanta outras questões. Tipo o quê? Talvez uma cultura, assim, meio resistente à transparência, à fiscalização externa. Ou talvez falte mesmo passar essa informação, treinar as equipes locais sobre essas regras, né? É, pode ser. E a história fica mais complicada quando a gente ouve as críticas do Mauro Silva sobre o próprio funcionamento do conselho lá na Vila Campestre. Ele andou olhando as atas antigas. Ah, e ele analisou as atas. E o que ele achou? Bom, o que ele descreve é preocupante. Ele diz que as atas são, tipo, muito superficiais. Não mostram debate, sabe? Às vezes até distorcem o que foi dito. Puxa, Relato de meia página para uma reunião de 2 horas. Imagina! Bia página. Nossa. E mais, ata publicada antes de ser aprovada. Mudança de data de reunião sem avisar direito. Até o nome dele escreveram errado, Maurício Mário. Falta de cuidado básico, né? E um mais grave que ele aponta é a omissão de problemas sérios da UBS nessas atas. Problemas de infraestrutura? Isso. Coisas tipo falta telha faz meses, mofo, parede descascando, coisas que impactam o atendimento, né? E segundo ele, isso não é de agora, essa falha no registro é antiga. Caramba. Então, peraí. A gravação vira quase uma ferramenta para garantir que a verdade apareça. Não é só um capricho de querer gravar. Exatamente. Se a gente conecta as coisas, a gravação aparece como uma forma de garantir a fidedignidade, né? A confiança no registro. Quando a ata oficial falha. Isso, quando tem essa percepção ou a denúncia mesmo de que a ata é incompleta, ou imprecisa, ou omite coisas importantes, a gravação vira um mecanismo para o controle social funcionar de verdade, para a participação não ser só simbólica, sabe? Para ter um registro confiável do que foi discutido ali. Um registro confiável, exato. E agora, com essa resistência lá na Vila Campestre, o que o Mauro Silva diz que vai fazer?
Ele falou que vai levar o caso de novo para o Ministério Público. De novo? Sim, para investigar o que ele considera violações nos conselhos da cidade. E também quer reativar um curso de formação de lideranças focado justamente em como atuar nesses conselhos. Entendi. Então essa questão da gravação acaba sendo a ponta do iceberg, né? Mostra uma tensão maior. Pois é, mostra bem essa tensão, né? Entre o direito à informação, a transparência, que são essenciais para a democracia funcionar, e as barreiras que ainda existem ali no dia a dia, nessas instâncias locais. Exato. A gravação vira o ponto de atrito que a gente vê, mas no fundo sinaliza desafios maiores para a efetividade do controle social no SUS. Isso levanta uma questão importante. Sem dúvida. Fica, então, uma reflexão para a gente levar, né? Se só a permissão para gravar já encontra tanto obstáculo, o que mais falta? Que outras garantias, que práticas, que estruturas a gente precisa para que esses conselhos de saúde funcionem de verdade? Boa pergunta. Para que a comunidade possa não só estar lá, mas de fato fiscalizar, influenciar o serviço de saúde que recebe. É algo para a gente pensar em como fortalecer esses espaços, que são tão importantes.